Porque Pedro, não João. Tá. Aí vem o meu problema, que eu nunca sei qual que é o jeito certo de escrever por quê. Por que Jesus escolheu Pedro e não João para governar sua igreja? Eu acho que João deveria ter se feito essa pergunta em algum momento da vida. De acordo com a tradição cristã, Jesus escolheu Pedro como líder da igreja católica porque ele foi o apóstolo que confessou publicamente a divindade de Jesus. Em Mateus 16, 19, Jesus pergunta aos seus discípulos o que eles acham que ele é. Pedro responde: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Jesus então, essa passagem não fala isso não, mas tudo bem. Jesus então declara essa confissão... Ah, não, fala mesmo. Que é Fala que essa confissão é a rocha sobre a qual ele construiria sua igreja e que ele daria a Pedro as chaves do reino do céu. Essa passagem tem sido interpretada pelos cristãos como uma indicação de que Pedro seria o líder da igreja e teria autoridade sobre ela. No entanto, não há consenso entre os estudiosos sobre essa passagem, sobre se essa passagem deve ser interpretada da maneira literal ou simbólica. Alguns estudiosos argumentam que a escolha de Pedro como líder da igreja foi mais uma questão de circunstância do que de superioridade espiritual em relação a João ou qualquer outro apóstolo. Eles apontam que Pedro era simplesmente o mais proeminente entre os apóstolos e que, como tal, foi naturalmente escolhido para liderar a igreja primitiva. No entanto, essa é uma questão de interpretação e não há uma resposta definitiva para a pergunta de por que Jesus escolheu Pedro em vez de João para liderar a sua igreja. Ô, K2, por que Pedro e não João? O quê? Por que Pedro não João? Já que você é tão apaixonado em Pedro, assim, ó. Ah, você tá jogando pra mim? Por que Pedro? Eu acho que é uma questão de eleição, mano. Jesus Cristo, ele tinha... Ele tinha os seus critérios na própria natureza de Pedro. Vale lembrar que Pedro, ele é previsto no Antigo Testamento, tá? Existe do mesmo jeito que existe uma... Como é que eu posso dizer? Uma imagem de Cristo e de Nossa Senhora no Antigo Testamento, também existe uma imagem de São Pedro, entende? Então, eu creio que, e a igreja também crê, que quando Jesus Cristo, né, quando Deus vai criar Pedro, né, na barriga de sua mãe, já o faz para esse fim, entende? Então, a própria natureza dele já vai responder às necessidades da igreja que ia ser fundada.